Boa noite, é com muita alegria que trazemos o Pibaua News especial de Natal. Boa noite, pessoal. Hoje, dia 24 de dezembro, é véspera de uma data que é comemorada em mais de 160 países ao redor do mundo, o Natal. O dia 25 de dezembro se tornou sinônimo de festas, reuniões em família, troca de presentes. Mas afinal, o que de fato estamos comemorando? Pois é, Línive, a festa foi recebendo tantos adicionais que por vezes a principal personagem fica em segundo plano. Durante séculos, o Natal foi comemorado sem nenhuma contestação por parte dos cristãos. Mas, voltando às origens dessa data, de fato foi descoberto que o Natal não se originou no nascimento de Jesus. É aí que vem a segunda pergunta. E aí, podemos comemorar o Natal? Ninguém melhor do que o nosso pastor para responder esse questionamento. Olá pessoal, boa noite. É uma enorme responsabilidade estrear no Pibaua News, falando de um tema tão pertinente, ainda mais que estamos à véspera do Natal. E hoje nós estaremos conversando com o pastor Mauro. Pastor, muito obrigado. O senhor abrir a porta da casa do Senhor para nos receber, para o senhor disponibilizar de um tempo. A alegria é minha, o prazer é meu. Eu que agradeço, Rafael, por vocês estarem aqui. Pai, gente, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o Natal hoje. Então, pastor, a Carol estava comentando que há um tempo atrás, muitos cristãos começaram a contestar a festa de Natal, por ela não ser uma festa tão cristã assim. Essa informação é verídica? Desde a antiguidade mais remota, os povos pagãos, ou o culto pagão de modo geral, venerava o Sol. E especialmente quando a gente fala de hemisfério norte do planeta Terra, e esse culto era intensificado, essa veneração era intensificada no inverno, especialmente no período do solstício de inverno, ou seja, o período em que o Sol fica mais inclinado para o sul e o hemisfério norte fica com um déficit de insolação. Aí, esse período coincide com o nosso verão, justamente com os dias que vão de 20 a 25 de dezembro. Então, nesse período de equivalente a 20, 25 de dezembro nosso, o Sol era especialmente venerado e invocado porque os povos ficavam na escuridão no hemisfério norte. Com o sincretismo de muitos povos migrando para dentro do Império Romano, trazendo também os seus cultos, houve essa mistura de cultos e o Império Greco-Romano também venerou o Deus Sol. Por exemplo, Apolo era considerado dentro da cultura greco-romana o Deus Sol invicto, ou Sol invicto. Um imperador romano, no ano 273, Aureliano, ele estabeleceu, dando crédito a esse sincretismo todo, ele estabeleceu o culto ao Sol invicto no dia 25 de dezembro. Mais tarde, então, passaram-se quase 100 anos, na verdade, meio século, não 100 anos, na verdade, meio século se passou, quando Constantino supostamente se converteu, e aí uniu as ideias, pegou o conceito do culto ou da celebração do Sol Invicto de 25 de dezembro, e agora ele convertido disse, não, nós vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro e não mais o Deus Sol. Creio que por isso, então, temos muitas pessoas que não comemoram mais o Natal e outras que têm substituído pelo Hanukkah. O senhor sabe, é lógico, uma festa tipicamente judaica. Eu, que não sou judeu, prefiro comemorar o Natal. Mas a pergunta que não quer calar. Cristão genuíno, aquele que ama Jesus, ele pode comemorar o Natal? Mesmo ela sendo uma data que, a princípio, não foi criada para ser comemorado o nascimento de Jesus? Então, Rafael, a gente percebe, ao longo dessa resposta que antecedeu a sua pergunta, uma evolução que é justamente a influência do cristianismo dentro do Império Romano. Então, o cristianismo cresce de tal modo que até a liderança do Império é afetada e tem que reconhecer a supremacia de Cristo sobre os demais deuses, sobre as entidades, os deuses do panteão de modo geral. A gente pode responder essa pergunta com uma outra pergunta. Suponhamos que num determinado país
a fé cristã cresça de tal modo, e esse país é um país que comemora, por exemplo, o Carnaval, uma festa tipicamente anticristã, a fé cristã cresça nesse tal país de tal modo que o Carnaval passe a ser comemorado não mais como uma festa da carne ou da lascívia, mas como uma festa de santidade. Qual cristão diria que isso seria errado ou veria isso com maus olhos? Eu acho que ninguém em sã consciência entenderia isso como algo ruim, ainda que no início houvesse ainda elementos do carnaval, mas esse progresso, esse estabelecimento da fé cristã e a remoção do paganismo, isso soa para nós como uma espécie de reforma protestante. E além de a gente poder ver uma onda que substitui a coisa anterior, tem um outro argumento muito interessante quando a gente pensa de Natal. Então, há quem diga assim, nós não podemos comemorar o Natal porque não há nenhuma prescrição bíblica para isso e sequer sabemos a data do nascimento de Jesus. Ok. Sobre não haver nenhuma prescrição bíblica, a própria Bíblia explicitamente fala de festas sagradas comemoradas a partir de uma intencionalidade que brota do povo, que não brota de mandamento nenhum. O livro de Esther, por exemplo, fala isso. Então, quando os persas não conseguem dizimar os judeus, e surge a partir do povo uma festa, que é a festa de Purim, que anualmente é celebrada pelos judeus como festa santa. Então nem podemos dizer, a partir do judaísmo antigo, que todas as festas do Senhor tinham que ser necessariamente prescritas. Era válida a adoração a Deus espontânea. Então, e sobre não sabermos a data do nascimento de Jesus. Ora, o que a gente sabe é que Jesus nasceu. Né? E se a data foi 25, 24, 23, ou foi no mês de setembro, não foi nem em dezembro, foi em agosto, essa questão não é relevante. O relevante estamos comemorando, celebrando e agradecendo a Deus pela encarnação de Cristo. Aí a gente pode exemplificar isso de uma forma bem simples, pensando se um cristão dissesse agora, todos os anos, eu vou comemorar o dia da minha conversão. Quem diria em contrário a isso? Algo em contrário a isso? Ninguém. Um outro pensamento, nós não sabemos quando foi, então não podemos comemorar. Perfeito. Temos mandamento na Bíblia de celebração, como é o caso da Ceia do Senhor, que não prescreve quando deve ser celebrado. A maioria das igrejas celebra uma vez ao mês, as igrejas evangélicas, por exemplo, celebram uma vez ao mês a Ceia do Senhor. Nós não temos nenhum indicativo bíblico de quando deve ser celebrada a Ceia do Senhor. Então o cristianismo ele é muito menos ritualista, muito menos cerimonialista. Já o judaísmo abre um precedente e o cristianismo mais ainda é aberto para uma adoração, para uma gratidão espontânea. Então eu diria, lendo aqui agora Romanos 14, versos 4 a 6, que a ideia bíblica não há dias sagrados, mas há uma relação sagrada e uma comunidade sagrada. Romanos 14, versos 4 a 6, o apóstolo Paulo diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, e aqui é dia santificado, dia festivo de festa santa específica, para o Senhor o não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, se há essa liberdade, na verdade, a gente vai chegar a um senso que é o seguinte: quem celebra o Natal, que como cristão acha que não há problema nenhum em agradecer a Deus pela encarnação, que o faça com alegria. E quem acha que não deve fazê-lo porque de algum modo estaria pecando, não consegue se libertar da visão da origem não cristã do Natal, que não celebra. Que bom, pastor, que a minha ceia já está toda pronta, toda preparada em casa. Então, graças a Deus, a gente vai poder comer tudo que a dona Regiane preparou para comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, foi uma honra participar dessa entrevista com o senhor.
Vai ser um prazer enorme fazer parte dessa equipe. E eu gostaria muito de agradecer pelo tempo que você disponibilizou pra gente. Puxa vida, eu é que agradeço, Rafael, pessoal. É ótimo estar aqui com vocês, tratando essas questões bíblicas, históricas, teológicas. Isso é maravilhoso. Então, até a próxima. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que todas as dúvidas tenham sido sanadas. É com vocês aí no estúdio. E é isso que celebramos. De uma forma extraordinária, Deus se fez homem e habitou entre nós. Ao lugar enigmático, o portal entre os reinos físico e espiritual, ele se dirigiu. Aproximara-se dessa porta diversas vezes em ocasiões anteriores. Saíra do domínio espiritual e mergulhara no interior do mundo físico em rápidas visitas, com o propósito de fazer alguma declaração, alterar o curso episódico da história ou falar face a face com um de seus profetas. Aquele dia, no entanto, os anjos repararam, havia alguma coisa diferente. Parado diante da porta aberta, a raiva ardia-lhe no rosto. O branco de seus olhos chegava a brilhar de fúria. Em todo o tempo que o conheciam, nunca tinham visto tamanho furor. De repente, um grito apavorado elevou-se dos anjos. O Senhor Deus desaparecera. Não mais que um segundo se passou até que entendessem o que ele fizera, e a estupefação só fez crescer. Costumavam sempre se perguntar por que continuava existindo alguém sem companhia. Mas ele com certeza não tomaria para si uma noiva dentre anjos ou homens decaídos. Tampouco, contrariando o que ele mesmo dissera, voltaria a criar. Era um Deus de mistério, e de algum modo eles sabiam que seu desaparecimento tinha alguma coisa a ver com uma contrapartida. Naquele momento de consternação, Gabriel ergueu a mão e anunciou: a história universal está prestes a conhecer sua hora mais importante. O Senhor Deus está prestes a se encarnar no ventre da mulher e surgir sob forma de carne humana. O silêncio reinou por um momento. Assimilar as palavras de Gabriel e seu significado ultrapassava os limites do entendimento angelical. O que existia dentro do seu Deus que pudesse levá-lo a tal extremo? Deus, em forma de carne humana decaída? Um ser humano na forma de uma barata era mais plausível. Por quê? Era a pergunta silenciosa que todos se faziam. Uma contrapartida foi a conclusão geral. Como? Era a indagação unânime. Não sabemos, concluíram. Uma noiva da raça humana decaída como a de Oséias? Seria possível para o santo Deus? Talvez ele vá tentar redimi-la de alguma maneira, mas não havia como redimir nada tão decaído. Todavia lá estava. Se de fato ele nascesse de uma mulher, passaria a ser Deus visível. E caso se tornasse um dos habitantes da terra, viveria no reino em que todas as espécies têm uma contrapartida. Era óbvio que ele sabia de algo que os anjos desconheciam, da existência de uma dimensão da verdade vedada ao entendimento deles. Essa dimensão de ignorância angelical ficou ainda mais evidente quando descobriram que ele escolhera como local de seu nascimento terreno não um castelo, mas um estábulo. Singelo, é sutil demais, silenciosa noite tão cheia de paz. Como pode o renascer sem festejos para o acolher?
seu tesouro somos nós. Tudo é tão singelo, é sutil demais. Silenciosa noite tão cheia de paz. Como pode o rei nascer sem festejos para o acolher? Como pode o rei nascer sem riquezas para receber? Foi assim, veio Deus ao mundo atroz, tão humilde, seu tesouro somos nós. Foi assim, veio Deus ao mundo atroz, tão humilde, seu tesouro somos nós. Cristo nasceu trazendo esperança. Cristo nasceu mudando a história da humanidade. O Cristo encarnado nos trouxe salvação. A Ele seja a glória. Nossos dias são para Ele, nosso louvor a Ele. E esse culto é para Ele. Tendo Jesus como centro, desejamos a todos um Feliz Natal.